Nesta sessão do nosso estudo a respeito da predestinação, eu quero focar a nossa atenção na soberania de Deus. Uma das razões pelas quais eu acredito ser importante que realmente nós comecemos aqui com o nosso estudo da doutrina é que aqui é uma área em que praticamente todos os cristãos irão concordar. Concordamos que Deus é soberano. Como entendemos a soberania de Deus, pode diferir de cristão para cristão, mas certamente todos nós faríamos a confissão de que Deus é soberano. O terceiro capítulo da Confissão de Westminster começa dizendo o seguinte: Deus, desde toda a eternidade, pelo mais sábio e santo conselho de sua própria vontade, livre e imutável, isto é, sem possibilidade de mudança. Deus ordenou livre e imutável. O que está acontecendo aqui? Deixe-me explicar antes do ponto e da vírgula. Deus, desde toda a eternidade, segundo o seu próprio conselho santo e sábio, Ele ordenou de forma livre e imutável, ou predestinou o que iria acontecer. Uma certa vez, numa sala de aula do meu seminário, eu disse aos meus alunos: quantos de vocês acreditam de fato nessa afirmação? Agora você tem que entender que era um seminário presbiteriano. Esses irmãos estavam muito bem ali, plantados na tradição agostiniana. E eu consegui um voto de 70% lá, que esse grande número acreditava nisso. Então eu disse: ok, quantos de vocês não acreditam nessa afirmação? E mais ou menos 30 mãos foram para o ar e eu disse: ok, agora deixe-me fazer outra pergunta, sem medo de recriminações. Ninguém vai pular em cima de você, nós apenas gostaríamos de saber. Fique à vontade para falar a sua posição. Quantos de vocês se chamariam ateus? E ninguém levantou a mão. E eu entrei na minha rotina de Tenente Colombo. Há apenas uma coisa aqui que eu não consigo entender. Eu disse, olhei para aqueles 30 que levantaram as mãos e eu disse: você se importa se eu fizer uma pergunta pessoal? Eu disse: não consigo entender porque aqueles de vocês que levantaram as mãos dizendo que não acreditavam nessa afirmação, não levantou as mãos quando eu perguntei se vocês eram ateus. E eles me olharam com uma mistura de perplexidade, o mesmo tipo de aparência que eu estou vendo em seus olhos aqui hoje. E eu estava dizendo: porque se você não acredita nessa declaração, você entende fundamentalmente os resultados, você não entende, você é ateu. E isso foi a coisa mais ultrajante que eles já ouviram em suas vidas. E eu disse: bem, vamos entender que essa afirmação que eu acabei de ler, que Deus ordenou tudo, acontece, não é uma afirmação única. Não é única ao calvinismo ou ao presbiterianismo. Não distingue a tradição reformada de outras tradições. Nem sequer distingue cristãos dos judeus ou dos muçulmanos. Esta afirmação aqui distingue teístas de ateus. Agora, eles ainda estavam confusos enquanto eu continuava com essa discussão, assim, e eu disse: vocês não veem que se houver tudo o que acontece neste mundo, fora da pré-ordenação de Deus, que se não há sentido em que Deus está ordenando o que quer que aconteça, em qualquer ponto, algo acontece fora da pré-ordenação de Deus. Portanto, está acontecendo fora da soberania de Deus. Porque entendemos que quando falamos sobre a ordenação de Deus, existem diferentes maneiras pelas quais Deus ordena as coisas que vão acontecer. Isso não necessariamente significa que Deus pula no planeta e faz com que algo aconteça através de uma ação direta e imediata envolvendo a pessoa da sua parte. Mas o truque, eu acho, na declaração tem a ver com a palavra ordenar. Tudo o que essa afirmação significa é que Deus é soberano sobre tudo o que acontece. Tudo o que acontece neste mundo não pode acontecer além da soberania divina. Às vezes distinguimos entre a vontade eficaz de Deus
e sua vontade permissiva. Você ouviu esses tipos de distinções, mas deixe-me dizer, declare no mais fácil de todos os termos possíveis, declarar, se algo acontecer neste mundo, pelo poder dos homens, pelo poder da natureza, pelo poder das máquinas, Deus sempre tem poder e autoridade para impedir que pelo menos aconteça. Não tem? E se ele não impedir que isso aconteça, então significa pelo menos o seguinte, que ele escolheu deixar isso acontecer. Isso não significa que ele aplaude. Isso não significa que ele é a favor disso, na medida em que ele dá a sua sanção divina a ele, mas ele faz, permite, não no sentido de aprovar novamente, mas ele permite que isso aconteça. E ao permitir, ele está tomando uma decisão. E está tomando uma decisão soberanamente. E ele sabe de antemão o que vai acontecer. E se ele decreta que isso aconteça, ele está retendo sua soberania a respeito disso. Agora, se as coisas acontecerem neste mundo fora da soberania de Deus, isso simplesmente significaria que Deus não é soberano. E a razão pela qual eu trouxe a questão do ateísmo, é claro, se Deus não é soberano, então Deus não é o quê? Deus. É simples assim. Se Deus não é soberano, Deus não é Deus. E se o Deus em que você acredita não é um Deus soberano, do que você realmente não acredita em Deus. Você pode ter uma teoria de Deus, você pode ter teísmo teórico, mas a linha inferior para todos os fins práticos não é diferente do ateísmo, porque você está acreditando em um Deus que não é soberano. Agora, quais são as implicações práticas de um Deus não soberano? Pense a respeito disso agora, da perspectiva de vocês que são cristãos professos. Eu gosto de explicar dessa maneira: se houver uma molécula no universo se soltando, estiver fora do controle da soberania de Deus, o que eu gosto de chamar de uma molécula independente, então a implicação prática para nós como cristãos é que nós não temos nenhuma garantia de qualquer promessa futura que Deus fez ao seu povo, que ela acontecerá. Lembre-se de quando você era criança e você aprendeu uma pequena rima, que por falta de uma unha, o sapato estava perdido, por falta do sapato, o cavalo estava perdido, por falta do cavalo, o cavaleiro estava perdido, por falta do cavaleiro, a batalha estava perdida, por falta da batalha, a guerra se perdeu. Um grão de areia no rim de Oliver Cromwell mudou todo o curso da civilização ocidental. Uma coisinha assim pode mudar o curso da história. Uma bala na cabeça de John Kennedy mudou o curso da história americana. Agora, se tivermos uma molécula independente se soltando lá fora, não temos nenhuma garantia que essa molécula única não pode ser o grão de areia na maquinaria da obra de Deus, do plano eterno. Pode ser aquela coisa que atrapalha e faz impossível, finalmente, que Cristo retorne para este planeta. Pode ser a coisa que destrói qualquer esperança para a consumação do reino de Deus e deixando assim todas essas promessas de Deus não cumpridas. Não há moléculas independentes em um universo onde Deus é soberano. Agora, preciso continuar o que a Confissão de Fé de Westminster diz. Lembre-se, eu te dei um ponto e vírgula. Depois desse ponto e vírgula, a confissão é rápida a acrescentar que, embora Deus ordene tudo o que acontece, mas ele faz isso de tal maneira, pois assim nem Deus é o autor do pecado, nem a violência é oferecida à vontade das criaturas, nem a liberdade ou contingência de causas secundárias, retirado, mas estabelecido. Então, não estamos falando de um determinismo rígido. Isso elimina criaturas livres. Mas estamos afirmando um Deus soberano que é soberano até sobre criaturas livres. Esse é o ponto que a confissão está fazendo aqui, dizendo.
Agora, isso nos leva ao problema espinhoso que surgiu, pelos menos brevemente, em nossos períodos de discussão. Se Deus é totalmente soberano, e se as pessoas caem e alguns perecem, como pode Deus, que é soberano, permitir o mal no mundo? Como Deus pode permitir que as pessoas pereçam? Se Deus sabe antecipadamente, por exemplo, que uma certa pessoa vai nascer e vai viver sua vida e perecer eternamente no inferno, como um Deus bom poderia deixar isso acontecer? Para definir o problema ainda mais graficamente para vocês, vamos considerar por um momento o relacionamento de um Deus soberano com um mundo que caiu. Porque duas coisas que todos os cristãos concordam em. Primeiro, que Deus é soberano. Segundo, que o mundo caiu. Todos nós não concordamos nisso? Certamente não há disputa nesse ponto entre calvinistas e arminianos, augustinianos e semi-pelagianos, enfim. Todos concordamos que Deus é soberano e todos concordamos que os homens caíram. E é a questão do relacionamento entre o Deus soberano para o mundo caído que agora compreende nossa preocupação e nossa atenção. Existem basicamente 4 maneiras pelas quais Deus pode se relacionar com um Deus soberano com um mundo caído. Número 1, Deus poderia decidir não dar a ninguém que caiu uma oportunidade para a salvação. Seu amor é um amor justo e santo. E um Deus justo e santo nunca necessariamente... Não é necessário amar uma criatura rebelde. Nunca é necessário amar uma criatura rebelde a ponto de estender misericórdia a ele. Ele poderia amar o homem caído e punir o homem caído, a quem ele ama, como expressão de sua justiça. Mais sobre isso mais tarde, ok? Vamos ficar de olho agora nas 4 coisas que Deus poderia fazer. Ele poderia decidir que eu não vou dar oportunidade para ninguém ser salvo. Agora, antes de prosseguirmos, deixe-me fazer essa pergunta. Se Deus decidisse não salvar ninguém, haveria algo de errado nisso? Se Deus decidisse punir toda a raça humana pela rejeição de Deus pela raça humana e pela rebelião a Deus, a única objeção que nós poderíamos dar naquele momento é que Deus é justo. E isso dificilmente é uma objeção. Quero dizer, você pode imaginar o advogado no pé do tribunal e dizer: objeção, meritíssimo, eu não gosto dessa decisão porque é apenas... Até onde isso iria? Quero dizer que Deus seria perfeitamente justificado por exercer justiça contra uma criação injusta. Mas você entende? Escondido atrás de tudo isso é, de alguma forma, a suposição de que Deus, se ele realmente vai ser um Deus bom, que ele tem que ser misericordioso. E como eu sempre disse aos meus alunos, essa é uma das maiores armadilhas do pensamento cristão. Assim que sua mente lhe disser que Deus deve ser misericordioso, ou que Deus deve ser gentil, assim que você pensar por um segundo que Deus é obrigado a ser misericordioso, um sino deve soar na sua cabeça e alertá-lo para o fato de que você não está mais pensando em misericórdia. Porque, por definição, a grande diferença entre misericórdia e justiça é que a misericórdia nunca é obrigatória. Misericórdia, por definição, é algo que Deus não precisa fazer, é algo que Deus faz voluntariamente, livremente. Mas assim que você pensa que Ele nos deve misericórdia, você não está mais pensando em misericórdia. A justiça pode ser devida, mas a misericórdia nunca é obrigatória. Nós entendemos isso. Temos que entender esse princípio, ok? Essa é uma opção. Deus poderia ter dito: não, ninguém vai ser salvo nesse planeta, já que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e Ele percebe desde toda a eternidade, Ele nos vê, Ele vê a nossa queda. Então Ele diz, Ele poderia decidir não oferecer oportunidade para a salvação, ok? A segunda coisa é que
Ele poderia oferecer uma oportunidade para que todos fossem salvos. Na verdade, há 6 coisas que poderíamos fazer aqui, só estou tentando pegar um atalho aqui numa questão, e eu vou colocar parênteses aqui, ou ele poderia criar uma oportunidade para algumas pessoas serem salvas. Mas, basicamente, Deus poderia dar ao mundo uma oportunidade para a salvação. E Deus podia configurar esse mundo de tal maneira que todo mundo, ou algumas pessoas, pelo menos, tivessem uma chance de ser salvas. Mas não há ninguém que seja salvo. Ok? É isso que nós queremos dizer como oportunidade. Deus é um redentor de oportunidades iguais nesse esquema. A terceira opção é que Deus, exercitando seu poder e sua soberania, poderia invadir a situação humana, não apenas proporcionando uma oportunidade para a salvação, mas trabalhando no coração das pessoas caídas, garantindo a salvação de alguns. Ou vamos colocar dessa maneira, garantindo a salvação de todos. Ou seja, Deus pode intervir para todo mundo, garantindo a salvação de todos. Ou seja, em sua soberania, ele poderia orientar os passos de uma pessoa e, assim, influenciar interiormente seus corações para, de fato, trazê-los à fé. Agora, de novo, Deus tem o poder de fazer isso. Sim. Agora, ele poderia fazer isso por alguns, ou ele poderia fazer isso por todo mundo. Essas são opções diferentes que Deus tinha ou tem. O que estamos tentando abordar neste curso é o que, de fato, ele fez. Agora, a Bíblia indica que Deus não deu oportunidade para alguém ser salvo. Nós podemos eliminar essa opção como cristãos, não podemos? Logo de cara. Não há argumento para isso. Todos concordamos que essa não é a visão bíblica. Que Deus não fez nenhuma provisão para a salvação, ok? Agora, que tal a ideia de que Deus intervém na vida de todos e garante a salvação de todos? Como chamamos essa visão? Universalismo. E há cristãos que acreditam no universalismo. Mas o debate historicamente entre semi-pelagianismo e agostinismo não é um debate sobre universalismo. Esses dois pontos de vista concordam. O quê? Que apenas algumas pessoas são salvas. São particularistas e não universalistas. A Bíblia parece ensinar, penso eu claramente, que existem aqueles que estão perdidos, finalmente perdidos, e no último julgamento serão condenados. Como nosso Senhor indica, alguns serão enviados para as trevas para sempre, onde haverá choro e ranger de dentes. Então acreditamos que existem pessoas que nunca serão resgatadas. Então, este tem que ser eliminado. Tem que ser. Então, o que nos resta são essas alternativas. Ou Deus dá uma oportunidade para todos, ou apenas para alguns. Ou Deus faz mais do que simplesmente disponibilizar uma oportunidade. Ele realmente entra e intervém e garante que algumas pessoas sejam salvas. Agora, é isso que chamamos. Isso deve ser um pouco. Deus garante que alguns sejam salvos. Agora, esta é a posição do agostinismo, que Deus assegura a salvação dos eleitos ou daqueles que são predestinados para serem salvos.
As visões não agostinianas se enquadram nessa categoria, uma ou outra, ou que Deus torne possível para todos, ou alguns, para serem salvos. Todo mundo tem a oportunidade, ou alguns têm a oportunidade. Agora, antes de debatermos sobre qual é realmente o caso, deixe-me fazer essa pergunta. Deus poderia garantir a salvação de todos se Ele assim decidisse? Ele tem o poder soberano para fazer isso? Agora, lembre-se de que uma das objeções mais frequentes à visão agostiniana da predestinação é que Deus intervém na vida de certas pessoas e garante a salvação delas, mas Ele não faz isso por todos. Ok? E a objeção da visão não agostiniana é: ei, Deus, isso não é justo. Se você vai fazer isso por alguns, então você tem que fazer o quê? Para todo mundo. Mas você vê que a pessoa aqui tem o mesmo problema. Se essa pessoa acredita que Deus tem o poder de trazer todos à salvação, e ele realmente... Não, esse argumento cai na cabeça aqui, porque tudo que Deus faz, nesse caso, dá oportunidade a homens caídos. Para serem salvos. Neste, Deus faz mais do que dar oportunidade. Ele garante que algumas pessoas serão salvas. Neste esquema, não há garantia de que alguém seja salvo. De fato, como acho que nós vamos ver adiante, garante-nos que, se levarmos a sério a visão bíblica do homem caído e sua atitude em relação a Deus e a graça de Deus, asseguraria em minha mente, pelo menos, que ninguém seria salvo. Em outras palavras, no que estou chegando é que uma das principais objeções da posição reformada augustiniana é que não é gracioso o suficiente. Quando, na verdade, é muito mais gracioso, porque Deus não diz apenas, ok, aqui está a cruz, escolha se você quiser, e deixa as pessoas livres, sozinhas, soltas, mas Deus aplica a obra de Cristo. O Espírito Santo trabalha em pessoas que estão mortas em pecados e transgressões, a fim de trazê-los à fé e garantir que a morte de Cristo nunca seja em vão. Que Cristo tenha trabalho na sua alma e fique satisfeito. As Escrituras falam de Deus dando às pessoas, Deus Pai dando pessoas a Deus o Filho. Então, o que temos aqui é que o único esquema, o que isso tem para nós é que, pelo menos teoricamente, a oportunidade é dada a todos. Qualquer pessoa que crê no Evangelho pode ser salva, qualquer uma. No entanto, existem milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas que nunca ouvem o Evangelho, que de fato não têm a oportunidade. A única oportunidade real, a única coisa que podemos realmente falar aqui é que alguns têm a oportunidade. Alguns que não são predestinados têm oportunidade para ser salvo. Ou seja, esse argumento seria: todo mundo que ouve o Evangelho tem pelo menos uma oportunidade de ser salvo. Mas Deus não garantiu que todos no mundo ouviriam o Evangelho. Deus poderia garantir que todos no mundo ouvissem o Evangelho. Deus poderia imprimi-lo nas nuvens se quisesse, sim, mas Ele não fez. E assim ficamos com esse problema, que Deus não faz tudo o que Deus concebivelmente poderia fazer, dentro dos limites de sua própria justiça. Ele não faz tudo o que é concebível para garantir a salvação do mundo. Agora, por que não? Eu não sei. Eu não tenho ideia do porquê não. Eu sei que Ele não faz. Isso está claro. E eu sei que não há sombra de dúvidas nele. Eu sei que Deus não tem obrigação de salvar ninguém. Isso eu sei. E eu sei que Deus, Ele salva algumas pessoas. Alguém Ele salva.
Mas Deus é Deus. E Deus lembra o seu povo de um princípio crucial da soberania divina. Veremos isso mais de perto mais tarde durante o curso, onde Deus lembra Moisés e depois a igreja através de Paulo, de sua prerrogativa divina. Terei piedade de quem eu quiser ter piedade. Upon whom I will have mercy. God Deus nunca deve misericórdia a ninguém. Muito rapidamente, se Deus apenas salva algumas pessoas, nós temos que entender que nós temos dois grupos de pessoas no mundo: os salvos e os não salvos. Mas todos fazem parte de um grupo, um mesmo grupo de pecadores. Todos caíram. Todos estão em rebelião contra Deus. O que Deus faz, segundo a visão agostiniana, é que Ele soberanamente elege, escolhe e redime alguns. E o resto, Ele deixa, Ele abandona, Ele passa. Para que o que você tem neste esquema é que um grupo recebe misericórdia. E o que esse grupo recebe? Justiça. Quem recebe injustiça? Ninguém recebe injustiça. Agora, a misericórdia não é justiça. Misericórdia é não justiça. E injustiça é não justiça. Mas injustiça e misericórdia não são a mesma coisa. Ambos estão fora da categoria de justiça. Aqui está a justiça e aqui temos a não justiça. E a não justiça é de dois tipos: misericórdia e injustiça. Uma forma de não justiça é a misericórdia. Existe algo de pecaminoso ou perverso na misericórdia? Não, a misericórdia é perfeita e boa. Existe algo de pecaminoso ou perverso na injustiça? Sim, a injustiça é uma violação da justiça. Injustiça é pecado, e injustiça é má. Agora, se Deus deu misericórdia a esse grupo e injustiça para esse grupo, Deus teria sua integridade comprometida. Mas Deus dá justiça a um grupo, misericórdia a outro grupo. Ninguém nunca foi vítima de injustiça nas mãos de Deus. Ok, eu preciso parar neste ponto e digo a você que em nossa próxima sessão vamos considerar de onde vem o livre-arbítrio do homem. E tudo isso estará em jogo, ok?